Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre dois jogadores que possivelmente devem chegar no Cruzeiro para essa temporada de 2022, até por conta de algumas saídas, que teve no elenco do Cruzeiro nessa última semana. Quero falar com vocês também sobre o Eduardo Brock, que pode ter a sua renovação de contrato nas próximas semanas com o Cruzeiro, até porque o Cruzeiro perdeu o zagueiro Maicon para a equipe do Santos. Quero falar com vocês também sobre o Vitinho, jogador que já teve passagens pelo Atlético Paranaense, estava lá no Dinamo Kiev da Ucrânia. Será que o jogador poderia ser viável da realidade do Cruzeiro? Eu vi alguns torcedores perguntando se ele poderia ser uma boa opção. E também para terminar esse vídeo sobre o atacante Zé Eduardo, que atualmente está emprestado pelo Cruzeiro, ao América do Rio Grande do Norte, e se ele poderia voltar para ser um reserva ali do Edu e tudo mais, principalmente depois da saída do Thiago. Será que poderia isso ser viável? Será que não? Quero comentar aqui nesse vídeo de hoje com vocês. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aí agora de 32 mil inscritos e 300, então conto com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentam no meu vídeo de hoje mais cedo, O primeiro vai para o José Antônio, que foi o primeiro a comentar. Valeu demais, José. Um abraço para você. E o segundo desse vídeo para o Fabrício Moreira, que também foi um dos primeiros a comentar no meu vídeo. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, vai sair por volta das 11h15, no máximo às 11h30. Aproveite aqui embaixo para deixar nos comentários o seu nome e a sua cidade, no caso, de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar falando sobre o Eduardo Brock e assim, a renovação de contrato do zagueiro, onde o Globoesporte.com fez uma matéria bem interessante falando a respeito do fim de contrato do atleta e se o Cruzeiro tem interesse ou não na renovação desse vínculo. E o mais interessante é que até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Cruzeiro ainda não iniciou uma tratativa para negociar o contrato do jogador, e até por conta da saída do Maicon, muitos torcedores já esperavam que o Cruzeiro iria tomar um primeiro contato, para ter essa renovação com o Eduardo Brock, que ainda acabou ainda não acontecendo. Enfim, como falei para vocês, o Maicon está muito próximo de deixar o Cruzeiro, já trouxe vídeo hoje de manhã falando um pouco a respeito disso, e o Eduardo Brock tem atuado como titular nesse estadual, muito por conta das ausências do Sidney e do Maicon. O Eduardo Brock foi ganhando oportunidades e até aqui já fez 7 partidas e 1 gol marcado, até mesmo tem sido titular ao lado do zagueiro Oliveira nessas últimas rodadas do Campeonato Mineiro e também da Copa do Brasil. Eu falei aqui para vocês que o Cruzeiro precisa de reforços na zaga, O Eduardo Brock e o Oliveira na zaga realmente assim não dá certo. Eu vejo que no mínimo seria o Sidney, jogador que é um pouco mais experiente, já jogava no Real Betis da Espanha, e ele e o Maicon, que seria a dupla de zaga ideal. Mas com o Sidney e o Eduardo Brock eu acho que poderia dar certo. Mas se o jogador não for continuar aqui no Cruzeiro, é certo que a Raposa vai ao mercado para contratar um cara já para chegar sendo o titular absoluto. Até mesmo o Eduardo Brock já deu entrevista ao Globo Esporte falando do desejo dele de continuar aqui no Cruzeiro. Se fosse por ele, ele continuaria. E mesmo agora, faltando menos de 2 meses para o fim do seu contrato, o Cruzeiro ainda não procurou o jogador, que até mesmo, eu acho que se tivesse interesse de renovar com ele, já teria procurado, porque senão a chance de um outro clube do futebol brasileiro negociar com ele e contratar de graça, até porque o contrato dele vai só até o mês de maio, seria muito grande. Então eu vejo que a possibilidade do Eduardo Brock renovar, mesmo com a saída do Maicon, segue bem baixa, senão possivelmente o Cruzeiro já teria tomado alguma posição em relação a isso. Na temporada passada ele fez 32 jogos e 2 gols marcados. O Eduardo Brock, que teve muitos momentos de altos e baixas, eu gostava muito do jogador, teve momentos que eu não gostava absolutamente nenhum lance dele. Era um cara que era muito melhor ofensivo do que defensivamente. Nessa temporada também ele fez 7 partidas e 1 assistência. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários, se você aceitaria essa renovação de contrato com o Eduardo Brock ou se você acha que já deu. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do atacante Zé Eduardo, jogador que pertence ao Cruzeiro e que está emprestado ao América do Rio Grande do Norte, e que alguns torcedores perguntaram para mim se seria uma boa opção essa volta do jogador por empréstimo, principalmente depois da saída do Thiago. E o Cruzeiro hoje só tem o Edu como atacante, jogador que tem sido o artilheiro do Cruzeiro, mas se for pegar para ter um reserva nessa posição, o Cruzeiro não conta com nenhuma opção nesse momento. Enfim, fui dar uma olhada em relação aos números do Zé Eduardo, que foi emprestado no início dessa temporada ao clube do América, e por lá tem 11 partidas até aqui, com 3 gols marcados e 1 assistência. É um cara bem jovem, tem 21 anos de idade, jogador que já teve vários problemas de ser emprestado e o Cruzeiro pedir ele de volta. Então, até por conta desse histórico, eu vejo que a chance do Cruzeiro pedir o jogador de volta desse empréstimo seria bem baixa. Ele está emprestado até o final desse ano, até o final de 2022, e aconteceu isso na temporada de 2020, onde ele tinha feito 5 partidas pela equipe do América e 5 gols marcados. Aí o Cruzeiro
pediu a volta dele. Naquela época estava o Ney Franco como treinador e mesmo tendo ali quase um turno da Série B, ele entrou em campo em apenas uma partida. Até depois disso teve vários problemas, voltou aqui ao Cruzeiro, mesmo depois de recuperar de alguns problemas cardíacos, ele não teve chances com o técnico Luxemburgo, então a relação dele com o Cruzeiro já estava bem ruim, até mesmo com seu pai e tudo mais. Então assim, eu vejo que a possibilidade do Cruzeiro pedir ele de volta de empréstimo seria bem baixa. E até mesmo quem imaginaria, né, que o Thiago iria sair do Cruzeiro, o Marcelo Moreno, iria ficar apenas o Edu e nenhuma outra opção. Se ele soubesse, acho que até o Zé Eduardo continuaria por aqui nesse ano. É um jogador que faz muito o perfil do técnico Paulo Pesolano, que é um técnico que gosta de jogadores mais velozes e também mais jovens. Eu vejo que o Zé Eduardo poderia dar muito certo, mas eu vejo que a possibilidade do Cruzeiro pedir a volta desse empréstimo, até por conta do passado que o Cruzeiro já fez isso e não deu nada certo, eu diria que é bem baixo, tá? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do Zé Eduardo, se ele poderia ser uma boa opção, né? No caso, uma primeira opção como reserva do Edu para essa temporada. Penúltimo assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Ronaldo e assim, é uma matéria lá do Bola VIP falando a respeito dessa vinda do Ronaldo para Belo Horizonte, onde ele deve chegar ainda nessa quinta-feira na capital mineira para resolver algumas pendências com jogadores e tudo mais, acompanhar o clássico no domingo diante do Atlético e também nessa questão de chegada de reforços, onde o Cruzeiro deve ir ao mercado no mínimo para contratar mais 2 jogadores, eu diria que até 3 se o Eduardo Brock principalmente não continuar aqui no Cruzeiro. Eu diria 2 justamente por conta de um centroavante. O Cruzeiro vendeu o Thiago para o Ludogorets da Bulgária por 3 milhões e 600 mil reais. E assim, não tem um reserva hoje na posição. Tem apenas o Edu que vai ser o titular e um reserva imediato não tem. O Cruzeiro deve ir ao mercado justamente por conta dessa posição. Além disso, tem um ponta. O Paulo Pesolano já bateu nessa tecla várias vezes que quer um ponta no decorrer dessa temporada, então possivelmente o Cruzeiro deve trazer mais uma opção de jogador, no máximo até o início da Série B. Então já temos ali um atacante, um ponta e de zagueiro. Se o Eduardo Brock não for continuar, é certo que o Cruzeiro vai ao mercado para ter um substituto até mesmo do Maicon, um jogador que chegue já para ser o titular absoluto na posição. De zagueiro, só para terminar aqui, o Cruzeiro hoje conta com o Eduardo Brock, o Oliveira, o Everton, o Paulo e também tem o Matheus Silva e o Sidney, né? Então tem várias opções, quem sabe até mesmo o Ronaldo veja que o Paulo Pesolano quer dar chances, por exemplo, para o Matheus Silva, para o Everton, para o Paulo, que são jogadores da base, né? Jogadores com passagens pela seleção brasileira, igual o Everton, o Paulo, quem sabe eles não poderiam ter bem mais sequência nessa temporada. E em relação a reforços, até o Ronaldo já havia prometido que antes da Série B, e também se o Cruzeiro chegar a essa marca de 50 mil sócios torcedores, o Cruzeiro hoje tem quase 37 mil sócios, o Cruzeiro teria um grande reforço que possivelmente deve chegar visando a Série B. Porque essa meta de 50 mil sócios seria o equivalente a 25 milhões de reais no decorrer da temporada, que o Cruzeiro teria direito apenas com sócio torcedor, então seria uma grana aí bem interessante, justamente para contar possivelmente com uma contratação de um ponta, ou quem sabe mesmo até de um centroavante para o decorrer dessa temporada. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários quais posições você acha que o Cruzeiro precisa de reforços, se você concorda comigo que precisa de mais um ponta, um centroavante e um zagueiro, ou se não, outra posição, e quero que você deixe aqui também opções e nome de jogadores aqui embaixo nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do ponta Vitinho, que atualmente está lá no Dinamo Kiev da Ucrânia, jogador que deve conseguir a sua rescisão contratual nos próximos dias, e assim, poderia ser uma opção viável para o Cruzeiro, que foi a pergunta que alguns de vocês me fizeram, e é um jogador que realmente, por estar livre no mercado, ser jovem e ponta, já seria um alvo muito fácil do Cruzeiro, porque o Ronaldo claramente deixou essa informação que ele tem interesse de um ponta de velocidade, principalmente novo, que poderia chegar a custos bem baixos. Então no caso do Vitinho poderia ser justamente isso. O Cruzeiro já demonstrou interesse em alguns outros pontas, tinha que pagar 10, 12 milhões de reais, a negociação acabou que não avançou, e pelo Vitinho, se não fosse pela grande concorrência, eu acho que poderia ser um atleta até viável para o Cruzeiro, mas por conta de ter alguns outros times já do futebol brasileiro que procurou os seus representantes, eu acho que tem a chance, né, não diria 0%, mas seria bem difícil justamente por conta de interesse de outros times da primeira divisão, como por exemplo o próprio Atlético Paranaense, onde o jogador foi revelado, teve uma boa passagem antes de ir para o futebol ucraniano, e também o Botafogo, além de um outro time que não teve o nome revelado. Vale lembrar que o Vitinho foi negociado em agosto do ano passado pelo Atlético Paranaense, foi negociado por 36 milhões de reais para a equipe do Dinamo Kiev, que por lá ele fez 13 partidas e 3 gols marcados, tinha contrato até agosto de 2026,
jogador que surgiu muito bem no Atlético Paranaense em 2018 e que principalmente em 2021 estava fazendo uma excelente temporada, acabou indo aí para a equipe ucraniana e deve ter o seu contrato rescindido nos próximos dias. Enfim, quero que esteja aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito do jogador. Na minha opinião, se ele fosse contratado, seria já para ser o titular absoluto, ainda mais nessa posição que ele joga de ponta direita. É um cara muito interessante, que deve ter alguns outros times também da primeira divisão do futebol brasileiro, que podem competir, né, no caso, com uma eventual contratação. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de outros vídeos que nós já trouxemos aqui para vocês, onde eu falo a respeito de notícias do mercado da bola da Raposa e tudo mais. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar aqui os 2 vídeos recentes que eu trouxe no canal para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!